E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar em uma das instituições mais fascinantes e, olha, mais importantes da Idade Média, as guildas. Elas foram basicamente a espinha dorsal do trabalho organizado, aquilo que ajudou a moldar as cidades europeias que conhecemos. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Pensa só, num mundo sem as estruturas que a gente tem hoje, sem grandes empresas, sem leis trabalhistas, como é que os artesãos e os comerciantes faziam para se proteger e para prosperar? A resposta que eles encontraram foi uma baita inovação social. Então, para a gente entender direitinho, vamos viajar no tempo. O cenário é a Alta Idade Média, ali entre os séculos XI e XIII. A Europa estava vivendo uma explosão, um verdadeiro renascimento do comércio. Imagina essa efervescência, a cidade crescendo numa velocidade absurda, cheias de gente, de mercadoria chegando e saindo. Era muita oportunidade, claro, mas junto com isso, vinha também uma bagunça, um caos e muita incerteza para o trabalhador comum. E os desafios do dia a dia eram gigantescos. Como é que um carpinteiro, sozinho, ia se proteger de um cliente que não queria pagar? Como garantir a qualidade do próprio trabalho para ter uma boa reputação? E os preços? E a concorrência que vinha de outras cidades? Sozinho era quase impossível. Ficou claro que era preciso uma solução coletiva para sobreviver. E aí que entra a nossa estrela do dia, a guilda. Essa foi a grande solução que surgiu. E o mais legal é que não foi uma ordem que veio de um rei, de cima para baixo. Não. Foi uma resposta que nasceu na base, entre os próprios trabalhadores. Uma ideia super engenhosa para organizar aquela nova economia urbana. Olha que curioso, a própria origem da palavra guilda, que vem do germânico gilden, quer dizer algo como pagar ou contribuir. Isso já entrega o jogo, né? A ideia central era de responsabilidade compartilhada. Todo mundo do grupo contribuía para o bem de todos. Agora, é importante saber que não existia um tipo só de guilda, tá? Basicamente, a gente tinha dois grandes grupos. As primeiras que surgiram foram as de mercadores. O foco deles era proteger as rotas de comércio, as caravanas, os navios, era uma questão de segurança. Um pouco depois vieram com tudo as guildas de artesãos, que regulavam cada ofício específico dentro da cidade. Tinha a guilda dos sapateiros, dos ferreiros, dos tecelões, cada um na sua. Beleza, mas como esse negócio funcionava na prática? Como era a vida dentro de uma guilda? Porque, olha, era muito mais que um simples clube de profissionais. Era um sistema super complexo que praticamente governava a vida dos seus membros. A carreira ali dentro era uma escadinha bem rígida, uma jornada longa. Tudo começava lá embaixo como aprendiz, geralmente um menino que ia morar e trabalhar com um mestre para aprender o ofício. Depois de anos de ralação, ele podia virar um oficial, um profissional já qualificado que ganhava salário. E o topo da carreira era se tornar mestre. Aí sim, ele podia ter a própria oficina, contratar gente e, o mais importante, votar nas decisões da guilda. E para chegar ao mestre, tinha o grande teste final, a famosa obra-prima. E não era qualquer trabalhinho, não. Era a prova de fogo. Uma peça que tinha que ser perfeita, para mostrar para todo o conselho da guilda que o cara realmente dominava a sua arte e merecia o título. E o poder das guildas era uma coisa absurda, baseado em 3 pilares. Na economia, elas controlavam tudo: preço, qualidade, salário, quem podia trabalhar. Na parte social, era uma verdadeira rede de segurança. Ajudavam membros doentes, amparavam viúvas e órfãos. E na política, nossa, em muitas cidades as guildas eram tão poderosas que tinham assentos no governo, influenciavam leis e até comandavam suas próprias milícias armadas. O que nos leva de volta àquela grande pergunta. Dá para dizer que as guildas eram os sindicatos da Idade Média? A comparação é super tentadora, mas a realidade é sempre mais complexa. Então vamos lá, qual é o ponto crucial aqui? Sim, ambos defendiam interesses coletivos e estabeleciam condições de trabalho, mas a gigantesca diferença é que as guildas eram exclusivistas. Elas protegiam os privilégios de um grupo pequeno e fechado, e muitas vezes barravam a entrada de gente nova e de inovações. Já os sindicatos modernos, pelo menos na teoria, lutam por direitos universais para todos os trabalhadores de uma categoria. A mentalidade é completamente outra. Mas, como toda instituição poderosa, o tempo das guildas também passou. Vamos entender rapidinho como essa era chegou ao fim e o que ela deixou de legado. O declínio não foi da noite para o dia. Foi um processo lento. Primeiro, o capitalismo comercial começou a dar um jeito de contornar as regras delas. Depois, os estados modernos, os reinos, começaram a ver as guildas como uma barreira. E aí veio o golpe final, a Revolução Industrial.
Com a produção em massa das fábricas, aquele modelo artesanal e restrito das guildas ficou simplesmente obsoleto. Essa frase resume a essência da coisa de um jeito perfeito. As guildas não eram só sobre economia, eram sobre comunidade. Eram o coração pulsante da cidade medieval, misturando o trabalho, fé e ajuda mútua de um jeito que hoje a gente raramente vê. E para fechar, fica essa reflexão. A história das guildas, com sua ascensão, seu poder e sua queda, é quase um espelho para as nossas próprias lutas por um trabalho mais justo. Mostra que essa busca por dignidade e por direitos coletivos é uma constante na história da humanidade. Bom, espero que essa análise detalhada tenha trazido novas perspectivas. Se gostou, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal para mais análises como esta. Valeu e até a próxima!